Oi, gente. Olha eu aqui again, tá? Então aqui é o videozinho de resolução de exercícios que eu peguei para fazer da apostila com vocês e nós então vamos começar com o exercício da aula 8, tá? Da página 570, da apostila 2, que é mistura gasosa. É a última aula desse setor, depois a gente entra em orgânica, tá bom? E aí um beijinho para vocês, tá? Então vamos começar. Primeira questão, tá aí na apostila de vocês, tá bom? Para a realização de um mergulho, um cilindro de volume de 49,2 litros foi preenchido com 400 gramas de hélio, 3.200 gramas de oxigênio e 5.600 gramas de nitrogênio. São gases, tá? Então, qual a fórmula do hélio? He. Qual é a fórmula do oxigênio? O2. Importantíssimo isso, hein, gente? Qual a fórmula do nitrogênio? N2. Ele só vai exigir a fórmula de quem é substância do dia a dia, tá? Aí ele me deu aqui, só que ó, eu peguei do jeito que estava na apostila de vocês, aqui é O igual 16, tá? Esse 5 aqui apareceu do além, tá bom? É O igual a 16. Me deu o bendito do R, então vai falar para você, olha, em algum momento você vai usar o PV igual a NRT. Primeira pergunta, qual a quantidade em mol de cada gás colocado no frasco? Eu tenho o hélio, tenho o nitrogênio, tenho o oxigênio, a massa, então preciso calcular o mol. Você pode fazer por fórmula ou por regra de 3, tanto faz. Para isso, você precisa das massas molares. O hélio é 4, o oxigênio O2, cada oxigênio é 16, O2 32, e o nitrogênio 14, só que é N2, então a massa molar é 28, tá? Então, número de mols do hélio é a sua massa de 400 dividido pela sua massa molar 4. Se você fosse fazer por regra de 3, você poderia escrever assim, ó, 1 mol está para 4 gramas, 400 gramas X, tá? Também dá certo. Número de mols do O2 é a sua massa dividido pela massa molar. Também pode fazer por regra de 3. 1 mol, 32 gramas, 3.200 Y, tá? Também tenho 100 mols aqui. E vou também achar a massa molar, o número de mols do nitrogênio. Ó, a massa molar dele 28 aqui, porque é N2, tá? 5.600 dividido por 28, 200 mol. Então, o item A já foi. B, calcule a pressão total no cilindro. Para calcular a pressão total, o que eu preciso? PV igual a nRT. Se eu quero a pressão total, eu preciso da quantidade de mols total. Vamos conferir as unidades. A pressão vai sair em ATM porque o R está em ATM, sempre olhando o R, né? O volume precisa estar em litro, porque o R está em litro. Ele já está? Já, legal. O número de mols total é só eu somar todos aqui, que eu já tenho. O R ele me deu, só que a temperatura sempre, em que unidade mesmo, gente? Em Kelvin, tá? Então, o número de mols total é a soma dos três. Temperatura em Kelvin, soma 273 no 27 graus Celsius, 300 Kelvin. E joga na formuleta. A pressão total vezes o volume, número de mols total, o R e o T. Conta fácil de fazer, tá? Vai dar bonitinho 200 ATMs. Essa é a pressão total. C. Calcule a fração molar de cada gás no cilindro. Então, nós vimos lá na teoria, no videozinho de teoria que eu passei, e nessa aula eu passei roteiro também, que a fração molar tem um símbolo que não tem nada a ver, né? O X é igual ao número de mols do gás pelo número de mols total. Como eu já calculei o número de mols, então tranquilo. Fração molar do hélio, 100 dividido pelo número de mols total, que é 400. Então, dá 0,25. Não tem unidade, porque o mol daqui cancela com o mol daqui, tá? Faço a mesma coisa para o O2, que tem a mesma quantidade, então, por 400 vai dar o mesmo valor. E faço a mesma coisa para o nitrogênio, só que o nitrogênio são 200 mols. Dividido pelo número de mols total, dá meio.
Uma coisa que às vezes eles pedem, gente, é a fração molar em porcentagem. Ó, 0,25 é 25 por 100, né? 0,25 não é a conta 25 dividido por 100? Então, aqui às vezes aparece 25%, 25%, aqui 50, tá? Que seria 0,50 aqui, dividido por 100. Às vezes aparece. Aqui ele não pediu. Só estou colocando aqui para treinar. Aqui seria a porcentagem em mol, tá? E o D, qual a pressão parcial do oxigênio nesse frasco? Aí, gente, tem várias maneiras de fazer, dependendo dos dados. Eu comentei isso na aula, tá? É muito importante. Uma maneira aqui que você pode fazer é usar de novo o PV igual a NRT, só que para o oxigênio. Pode fazer sim. Pressão do oxigênio vezes o volume da mistura. Vai interessar só o número de mols do oxigênio, RT. E existe uma outra fórmula, que é a pressão parcial do gás em relação à pressão total, porque eu tenho a pressão total aqui também, é igual ao número de mols do gás pelo número de mols total, que eu também poderia usar aqui, tá? Mas eu preferi aqui fazer desse jeito. Vai ter um exercício que eu faço do outro, tá? Para vocês verem. Substituindo os dados, só que agora aqui é o número de mols do O2, eu acho que a pressão parcial do oxigênio é igual a 50 atm, tá certo? Então, é um exercício bem de aplicação de fórmula, né? De conteúdo do assunto. O que mais que a gente... Questão 2, gente. Um cachorrinho aqui, né? Então, aqui, ó, ele fala assim, nesse exercício. O ar atmosférico é uma mistura gasosa formada basicamente por nitrogênio, oxigênio e argônio. Fórmula: N2O2, argônio é um gás nobre, AR, tá? Pega a tabela para olhar. A composição em mol desses três gases é de aproximadamente 78% do nitrogênio, 21% do oxigênio e 1% do argônio. Me deu as massas molares de cada um e ele quer que você responda a seguir. Qual a pressão parcial do oxigênio ao nível do mar? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber aquilo que eu coloquei no roteiro, escrito mega, 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 ultra importante. No vídeo da aula eu expliquei de onde sai. Você precisa saber isso para poder usar. A porcentagem em mol é igual à porcentagem em volume, que é igual à porcentagem em pressão. Então, gente, quando o exercício der porcentagem, se você usar essa ideia, o exercício fica muito mais rápido, porque você não precisa parar para ficar pensando em fórmula, tá? Então, o que você faz? Ele não me deu a porcentagem em mol? Sabendo que a porcentagem em mol é igual à porcentagem em pressão, ao nível do mar, qual é a pressão total? 1 atm. A pressão total corresponde a 100%. Dentro desse total, quanto é do oxigênio? 21%, porque ele só quer do oxigênio. Você acha a pressão parcial do oxigênio, que vai ser 21 dividido por 100, 0,21 atm. Pronto, acabou o exercício, tá? B. Qual a pressão parcial do oxigênio no local onde a pressão atmosférica seja de 700 milímetros de mercúrio? Agora, o total é os 700 milímetros de mercúrio. Eu falei 760, né, gente? Porque eu tô ficando louca. 700 milímetros de mercúrio é o 100%. Se lá tem 21% de oxigênio, eu acho a pressão do oxigênio, que é 147 milímetros de mercúrio agora, tá? Ele não tá pedindo em atm, eu vou deixar em milímetros de mercúrio, tá certo? Então, cuidado, é para saber isso aqui, hein? Porque se o exercício falar em porcentagem, você sabendo isso aqui, você pode trabalhar com qualquer unidade, ou mol, ou volume, ou pressão, tá bom, gente? A questão 3. Uma mistura é formada por 4 mols de gás nitrogênio, 6 mols de gás oxigênio, lembrando o nitrogênio é N2, oxigênio O2. Essa mistura exerce uma pressão de 8,2 atm a 227 graus Celsius. Considerando o R, me deu o R lindo e me deu as massas molares do N e do O. Responda. Qual o volume do recipiente que contém essa mistura?
Bom, me deu R, me deu pressão, me deu temperatura, vamos pensar no PV igual a nRT. Só que agora ele quer volume, tá? Então, ele quer o volume total, porque você tem uma mistura gasosa. Aplicando, então, a temperatura, gente, sempre em Kelvin, tá, gente? Senão, olha, eu vou ficar deprimida se vocês esquecerem disso. Sempre, tá? Sempre. Pega o 227, soma 273, você vai ter 500 Kelvin. Número de mols total, que é o que eu preciso para pôr na prova. Ele já me deu mol. Olha que lindo. Não vou precisar tirar mol. Já me deu. É só somar. 4 com 6 me dá 10. E aí eu coloco na fórmula. A pressão 8,2 atm está na mesma unidade do R. Legal. O volume é o que eu quero, vai sair em litro. O mol, a temperatura em Kelvin, todo mundo está na unidade que eu quero. Continha fácil também, porque esse 8,2 acaba com, tá vendo? Com esse 0,082, aqui as contas ficam fáceis. Vai dar 50 litros bonitinho, tá? B. Quais as frações molares desses gases nessa mistura? Então, acabamos de ver, fração molar é o número de mols do gás pelo número de mols total. Eu já tenho o número de mols de cada gás e já tenho o total. Então, é só aplicar. Número de mols do nitrogênio é a sua quantidade de 4 dividido por 10, dá 0,40. Do oxigênio é 6 dividido por 10, dá 0,60. Lembrando que esses valores podem também aparecer em porcentagem, né? Aqui 40%, aqui 60% em mol, a gente fala. Bom? O C. Quais os volumes parciais do nitrogênio e do oxigênio? Então, aqui, gente, a gente poderia usar PV igual a nRT para cada um, tá? Poderia sim. A gente poderia usar a pressão de 8,2, aí eu acho o volume do N2 usando o número de mols dele, que seria 4. Eu tenho a temperatura e eu tenho R. Dá para usar, mas eu quero fazer diferente nesse exercício. Eu quero usar aquela relação, que o volume de um gás em relação ao volume total é igual ao número de mols do gás pelo número de mols total. Lembra que isso aqui para pressão é o que mais usa? Pressão parcial de um gás em relação à pressão total é igual ao número de mols daquele gás pelo número de mols total. Vou fazer aqui para ser diferente, tá? Mas poderia usar PV igual a nRT. Então, aplicando aqui o volume do nitrogênio, o volume total a gente acabou de calcular no A, 50. Número de mols do nitrogênio, ele falou que é 4. Número de mols total, 10. Isolando o volume aqui, vai dar 50 vezes 4, 200, dividido por 10, 20 litros, tá? Aqui vai dar, né? 200 dividido por 10, 20 litros. Você já não sabe o volume total, que é 50? E você não sabe que tem 2 gases lá dentro? Se um é de 20 litros e o total é 50, quanto que tem que ser o outro? 30, tá? Ou você aplica de novo a fórmula, só que aí para o oxigênio, tá certo? Mas não precisa. Aqui eu coloquei a fórmula, caso vocês quisessem aplicar, pode, viu, gente? Tá bom? Pode aplicar assim. E o último, ele quer saber qual gás possui maior porcentagem em massa nesse recipiente. Ele me deu um mol. Eu preciso da massa. Então, eu uso o quê? Massa molar. Quem vai ter maior porcentagem em massa? Quem tiver maior massa. Então, aqui, ó, resolvi fazer por regrinha de 3, para a gente intercalar. O mol tem a massa molar, que é 28 do nitrogênio. Cada N vale 14, mas eu tenho 2. Se eu tenho 4 mols dele no frasco, eu vou ter uma massa de 112. Faço a mesma coisa para o O2. Um mol tem sua massa molar. Se eu tenho 6 mols, a massa vai ser 6 vezes 32. Qual dos dois tem maior massa? O O2. Portanto, ele vai possuir a maior porcentagem em massa nesse recipiente. Ele não está pedindo para calcular a porcentagem. Então, se você deixasse só essa resposta, já seria suficiente, tá? Portanto, o O2 possui maior porcentagem em massa do que o N2. Tá certo, gente? Então, agora, um beijinho para vocês. A gente vai
para os exercícios da reação de deslocamento, tá? Então, esses foram os exercícios da reação de gases, mistura gasosa. Agora, a gente vai lá na aula 15. Lembrando que a aula 16 a gente viu antes de vocês pegarem os 15 dias, né? De férias, essas férias que foi meio para deixar, colocar em dia, né? Se organizar um pouco aí com os estudos, tá bom? Na página 563, apostila 2. Finalizamos a 2, gente. A 2 tem muito conteúdo, né? Aparentemente a gente está atrasado, mas depois fica mais rápido a apostila, tá? Pode ficar tranquilo. E, gente, outra coisinha também, teve uma sexta-feira que eu não postei, porque eu tive problema no meu computador, eu tive que mandar formatar. E aí, quando eu recebi ele, acabou ficando muito em cima para eu postar 6 aulas de uma vez, então ficou muito, tá? Então, o que que eu vou fazer para a gente tirar esse atraso, né, dessas 3 aulas? Porque uma sexta-feira equivale a 3 aulas. Eu vou diluindo uma aula a mais nas outras semanas, tá? Eu vou escolhendo assuntos que não fiquem muito cansativo, que um vai puxando o outro, para a gente poder aí dar uma andada, tá bom? Por isso que muitas vezes eu não sigo a sequência. Eu não sigo a sequência porque eu acho mais fácil de trabalhar desse jeito. Tá? E às vezes a aula fica até mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício. Um cachorrinho aí. Um dos métodos de produção do hidrogênio em laboratório é pela adição de ácidos com certos metais. Um metal que reage com ácido clorídrico produzindo esse gás é metal que gosta de reagir, são chamados dos metais reativos, são aqueles que não são nobres, tá? Tenho essa ideia de dia a dia. Metal que é nobre, gente, não gosta muito de reagir. E aqui, ó, platina nobre é usado em pino de platina quando você tem um acidente, tem que reconstruir o osso. O ouro é o mais nobre de todos. O cobre é o menos nobre, mas é nobre, e a prata também. Todos os metais nobres aqui. O único coitadinho que não é nobre é o zinco. Portanto, é ele que vai reagir com ácido, tá? Eu passei para vocês uma fila que eu gostaria que vocês tivessem uma noção. É a fila de reatividade dos metais. O que é ter uma noção? Saibam aqueles que são mais reativos. Metal que gosta mais de reagir é metal que gosta mais de oxidar, tá? Família 1A adora reagir, adora oxidar. Família 2A e o alumínio. Depois aqui tem vários metais. Eu coloquei só esses 3, porque eles são os que aparecem muito. O zinco gosta mais de reagir que o ferro, gosta mais de oxidar que o ferro. Ferro gosta mais de oxidar que o chumbo. E aí tem o hidrogênio, que separa entre os metais que gostam mais de reagir e aqueles que não gostam muito, que são os metais nobres. Ser nobre não significa que não reage, significa que não gosta muito de reagir comparado com os outros. Dos metais nobres, seria interessante você saber o ouro, que é o mais nobre de todos, que é o que gosta menos de oxidar, e o cobre, que apesar de oxidar, ele oxida um pouco, tá? Não oxida tanto quanto um zinco, quanto um ferro, quanto um alumínio, tá? Essa comparação. Aqui eu coloquei o mercúrio, prata e platina. Por isso que a alternativa correta desse exercício é o zinco, né? A platina, o ouro e o cobre são considerados metais nobres, tá? Então, a correta aí seria o zinco. Na questão 2, ele me dá várias reações e quer que a gente complete as reações que resultarem em reação química. Nos últimos anos, os exercícios falam para vocês que ocorre a reação e aí pede para você completar, tá? Mas, de qualquer forma, vamos fazer a ideia porque é legal de treinar. Então, quando você tiver uma substância simples aqui e uma substância composta, né? Vai reagir quando o elemento da substância simples for mais reativo. Se ele for um metal, ele tem que ser mais reativo do que o positivo aqui. Por quê? Porque metal, quando reage, gosta de ficar positivo. Então, aqui é a fila que eu falei para vocês que eu gostaria que vocês tivessem noção, tá? Ai, Alice, tem uma fila enorme, tenho que decorar? Não, tá? Tenho uma noção.
O ferro é mais reativo que o cobre? Sim. Por quê, gente? Porque o cobre é metal nobre e ferro não. Então, vai reagir? Vai. O ferro vai tomar o lugar do cobre, vai ficar junto com o SO4, e o cobre vai ficar como substância simples, tá? Na aula de equação iônica, e a gente monta as equações iônicas aqui, tá bom? Assistam essa aula de equação iônica depois de trabalhar as outras aulas, tá? E o contrário? O contrário, não. O cobre não consegue reagir aqui, tirar o ferro, porque ele é menos reativo que o ferro. Então, aqui não reage. Pois o ficou estranho, né? Esse CU. Pois o cobre não é mais reativo que o ferro, tá? Zinco é metal. Tomar o lugar de quem está na frente, que é o hidrogênio. O hidrogênio, gente, eu coloquei um 2 aqui, porque sua substância simples é H2, tá? Mas no ácido, ele é H+. Então, o zinco vai tomar o lugar do hidrogênio? Yes. Por quê? Porque ele é mais reativo que o hidrogênio. Toma um lugar. Só que o zinco, gente, quando fica positivo, ele tem Kh+2. E vai ter que escorregar aqui, tá? Olha a tabelinha de cargas para montar essas reações. E o hidrogênio, como substância simples, que é o H2 gasoso. Essa reação aqui, gente, forma gás, faz tch, tá? Importante isso. Essa reação aqui forma um sólido avermelhado. Na aula da teoria, eu cheguei a comentar essas coisinhas com vocês. Ouro, gente, ouro é metal muito nobre, né? A gente até consegue reagir ele no laboratório, mas tem que fazer uma mistura de 2 ácidos, não é fácil, tá? Então não vai reagir. O ouro é o mais nobre de todos, ele não consegue tirar o hidrogênio do ácido. Agora, o cloro não é metal, tá? Não tá aqui nessa fila. Então aí nós temos a fila dos ametais, que é bem mais curtinha. E ela parece muito aquela da eletronegatividade, né? FON, Cl, Bri, CPH. Só que não aparece o N e não aparece o CPH, tá? O resto é FON, tira o N, Cl, Bris e para aqui. E esse doisinho aqui, por quê? Porque não metal formam moléculas que a gente fala diatômicas, tá? Assim como o hidrogênio também, tá bom? Os metais não têm. Então, vamos lá. A ideia é a mesma. O cloro, que é a substância simples, agora vai querer tomar o lugar do negativo. Se aqui é metal, é do positivo. Se aqui é ametal, é do negativo. Cloro é mais reativo que o bromo? É, cloro é mais que o bromo. Ó. Os mais reativos estão aqui para a esquerda. Então, legal, ele toma o lugar. O cloro toma o lugar do bromo, então fica KCl, e o bromo sai como substância simples. Br2 como substância simples é líquido. Eu já vou falar dos estados físicos aqui no cantinho com vocês, tá? Só um minutinho. E aqui o contrário acontece? Não, porque o bromo não é mais reativo que o cloro. Ó, o bromo não é mais reativo que o cloro. Então, aqui não reage, tá? Gente, os estados físicos, eles ajudam bastante. Então, acho legal também vocês irem colocando. Não é muita coisa para guardar de substância simples, tá? Gasoso é H2, F2O2 e Cl2, são os gasosos. Br2 líquido, mercúrio também é líquido, tá? São os dois líquidos, só que o mercúrio é um metal. E daqui da fila, iodo e o enxofre são sólidos. E os outros metais aqui também são sólidos, tá? O único metal que não é sólido é o mercúrio. Mercúrio é líquido, tá? Mercúrio tá aqui, ó. Então, essa tabelinha ajuda você a saber por que eu pus um líquido aqui para o bromo, porque eu pus o gasoso aqui para o hidrogênio, tá? E os metais eu não coloquei porque eles são sólidos, né? Tirando o mercúrio, que é líquido, todos os outros são sólidos. Entendido, gente? Tá? E aí, então, vamos para mais uma. Questão 3. Tem mais uma só, que é a 4 da Unicamp, tá? E a gente finaliza. A questão 3. Indique a soma das alternativas corretas. Ele me deu 2 reações e perguntou: na equação 1, forma um sal inorgânico? Forma. Por quê? Base mais ácido dá sal mais água. Então, forma.
Na equação 2, a liberação de gás hidrogênio? Sim. Por quê? Porque o alumínio, ó, que ele deu, tá vendo? O vestibular deu a fila. O alumínio é mais reativo que o hidrogênio do ácido. Então, ele toma o lugar do hidrogênio. E aí, como o alumínio é mais 3, tem que escorregar um 3 aqui. Essa reação eu não fiz balanceamento, tá, gente? Porque aqui não foi questionado. No 4, NaSO4 e AlCl2 estão entre os produtos da reação 1 e 2? Não. Por quê? Porque a Na2SO4 e a AlCl3. O alumínio tem carga mais 3, tá? Então, cuidado aqui. O 4 é falso. E o 8, na equação balanceada da 1, verifica-se a formação de 2 mols de água? Sim. Por quê? Quando você colocar 2 mols aqui, para acertar o Na, que são 2 daqui, você colocou esse 2. Você vai ter 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios daqui, do H2SO4, dá 4. Você precisa colocar aqui na frente um 2, para dar 4 hidrogênios, tá? Se você quiser fazer o balanceamento aqui dessa daqui, gente, pode, ó. Eu tenho 3 do cloro, ponho um 3 aqui na frente, um alumínio, 3 hidrogênios. Que número multiplicado por 2 dá 3. Aqui você pode usar 1,5, tá? Mas, gente, o que eu aconselho? Resolver o que está sendo pedido. Por quê? Porque aí você não perde tempo, tá? Eu fico muito preocupada com alguns que eu sinto que perde um tempo no exercício com coisa que não está perguntando, tá? Tem que conseguir filtrar, tá bom? Um menininho aí para vocês. E para a gente finalizar, um exercício da Unicamp. A Unicamp é meio estranha, né? Normalmente, você fica entre duas sempre, e você tem que tomar cuidado com as palavras. E mesmo assim, você fica meio confuso, né? Tipo, o que ela está querendo dizer? A Unicamp é meio filosófica, né? Então, o que você faz? Nos exercícios de química, você sempre vai direcionar para os conceitos químicos. É ali que ela vai te testar. Não deixa se envolver pelas palavras que ela faz no exercício. É a parte química que te interessa. Então, aqui, ó. Ferro velho, coisa nova e compro ouro velho. São expressões associadas ao comércio de dois materiais que podem ser reaproveitados, o ferro e o ouro. Em vista das propriedades químicas dos dois materiais mencionados nas expressões, pode-se afirmar corretamente que nos dois casos, as expressões são apropriadas. Você fala, poxa, mas não entendi. Ferro velho, coisa nova, compro ouro velho. Não entendi essa ideia de ser apropriado ou não. Vai para a parte química. Já que ambos os materiais se oxidam? Não. Por quê? Porque quem gosta de oxidar é o ferro, o ouro não. O ouro é metal nobre. Perceberam que é aqui que vai direcionar para você saber que a A está errada? Tá? Vamos para B. Nos dois casos, as expressões são inapropriadas. Não entendi direito as expressões? Vai indo. Já que ambos os materiais se reduzem com o tempo? Não. O ferro gosta de oxidar. Portanto, você consegue saber que a B está errada por causa disso. C. A primeira expressão é apropriada. Vai indo. Pois o ferro se reduz? Não. Porque o ferro gosta de oxidar, gente. Percebeu? Portanto, mesmo você não entendendo direito as frases, a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o tempo. Então, o ferro velho, coisa nova, ele vai se oxidar com o tempo, tá? Enquanto que a segunda expressão não é apropriada. Compro ouro velho, porque o ouro não vai ficar velho, o ouro não vai oxidar, pois o ouro é um material inerte. Ele não reage com facilidade e a gente usa o termo inerte. Entenderam a expressão? Tá? A primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida, então ele fica velho, porque ele reage. O ouro não fica velho, porque ele não reage. É isso que ele queria que você tivesse, né, mentalizando. Mas o que eu quero mostrar, gente, é que você faz o exercício sem precisar disso, só com a parte química, tá? Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Então, com isso,
a gente finaliza. Esse é o meu sentimento hoje. Estou aqui para organizar uma aula presencial clandestina. Recebi essa figurinha, achei muita, quase morri de dar risada, né? Tô assim, né, gente? Tá? E vamos ver se a semana que vem consigo organizar pelo menos uma parte de uma live com vocês, tá? Eu tô tendo várias interrupções de força aqui em casa porque tá construindo um prédio. Inclusive amanhã vai ser um dia, pelo menos amanhã eles avisaram que a gente vai ficar sem força. E com isso eu fico sem Wi-Fi, tá? A internet. Eu fico com só o WhatsApp, a internet do celular não é suficiente para eu dar aula. E por isso, mas vamos ver direitinho se a semana que vem a gente consegue sim. Tô morrendo de saudade de vocês, tá bom, gente? Que seja infinito tudo aquilo que nos faz bem, tá? Tem que pensar nisso. Um bom dia para vocês. Um bom final de semana.